Irmãos queridos, é um privilégio muito grande para mim, nesta tarde, poder partilhar com vocês a palavra de Deus. Nós vamos fazer o seguinte: agora à tarde nós vamos partilhar o tema, que é o conteúdo basicamente desse livro, a pregação expositiva, e hoje à noite trabalhar mais sobre a vida do pregador, trazendo uma palavra já um sermão expositivo. Então agora nós vamos trabalhar a questão da doutrina, da teoria, de como fazer, muito mais em termos de conceitos, e à noite então de uma forma mais prática. Quero convidar você então para abrir comigo o texto bíblico de 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Versículo 2. Então vamos ler esse texto, 2 Timóteo 4:2, diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. É muito importante entender o que Paulo está dizendo aqui. Há uma grande diferença entre pregar a palavra e pregar sobre a palavra. A palavra é o conteúdo da pregação e a autoridade do pregador. A palavra é a fonte da mensagem e a autoridade do mensageiro. O pregador, ele não cria a mensagem, ele transmite a mensagem. A mensagem não é gerada pelo pregador. A mensagem é de Deus. Nós não criamos, nós não inventamos, nós não produzimos a mensagem. Nós transmitimos a mensagem. A mensagem é a própria palavra. E é da mais alta importância entender isso. Porque a ordem de Deus é prega a palavra. Ela é o conteúdo. Aqui está a mensagem. Outra coisa fundamental para entender sobre a questão da pregação expositiva é que a pregação é o instrumento mais importante que Deus sempre usou, ainda usa e há de usar para chamar as pessoas à fé salvadora. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A pregação jamais deixará de ser o ponto mais importante da missão da igreja no sentido do anúncio e da proclamação. Sempre que a igreja esteve em alta, buscando avivamento, santidade, crescimento espiritual e numérico, a pregação esteve em alta. Sempre que a igreja esteve em crise, a pregação esteve em crise. Você pode ter igreja sem templo, você pode ter igreja sem ritual, mas você nunca terá um tempo que você terá uma igreja sem pregação. A pregação é vital, é a alma, é a essência do nosso ministério. E mais do que isso, a pregação é um instrumento que Deus usa para levar a igreja ao crescimento. E aqui eu queria parar um pouquinho para perceber um ponto relevante. Quando se fala em crescimento da igreja, nós ficamos com o pé atrás. Por quê? Porque nós estamos assistindo uma avalanche de técnicas pragmáticas geradas através dos mecanismos de marketing para produzir este tão sonhado e cobiçado crescimento numérico da igreja. Não é errado buscar o crescimento da igreja. Não é errado aspirar ao crescimento numérico da igreja. Eu acho que todo pastor, todo pregador, todo líder aspira ao crescimento da igreja. Mas
nesse ponto nós temos que evitar dois extremos. O primeiro extremo a ser evitado é o que nós poderíamos chamar de numerolatria. A idolatração dos números. O grande problema é que nessa geração, nós abraçamos, sem reflexão devida, uma filosofia que domina o mundo inteiro, chamado pragmatismo. E no pragmatismo, a base é a seguinte: eu não procuro a verdade, eu procuro o que funciona. Eu não pergunto, isso é certo? Eu pergunto, isso dá certo? Eu não pergunto, isso é verdadeiro? Não, essa não é a minha pergunta. A minha pergunta é, isso funciona? O que está acontecendo hoje? As igrejas estão buscando o crescimento a qualquer preço, a qualquer custo, mesmo em sacrifício da verdade. O que funciona? O que o povo gosta? O que o povo quer ouvir? O que dá ibope? O que atrai a multidão? Então eu faço da igreja um supermercado, que vai atender o freguês, dando ao freguês o produto que ele quer, até mesmo regateando algumas coisas e negociando outras. Mas esse não é o princípio de Deus. O pregador não é um embaixador de relações públicas, ele é um arauto. Ele não prega o que ele quer e nem o que o povo deseja, ele prega o que Deus diz. Ele prega a palavra. Ele não prega para agradar, ele não prega para ser popular, ele não prega para arrancar aplausos, ele não prega para agradar a multidão, ele prega com fidelidade. Então esse é um ponto da mais alta importância, irmãos. Porque vocês conhecem, sabem que a igreja evangélica brasileira está caminhando a passos largos rumo a uma descaracterização. Por quê? Porque hoje a verdade já não é mais o vetor que conduz a igreja. É o que funciona. As pessoas estão negociando a verdade. As pessoas estão mercadejando o evangelho. As pessoas estão transformando o templo numa praça de barganha, o púlpito num balcão de comércio, o evangelho num produto e os crentes em consumidores. E se nós queremos o crescimento da igreja, nós precisamos acrescentar um adjetivo a mais. Precisamos do crescimento saudável. Porque nem todo crescimento é o crescimento que Deus quer. Nem todo crescimento numérico expressa o propósito de Deus para uma igreja. Uma igreja grande em número não necessariamente é uma igreja que está honrando a Deus. Porque o crescimento que Deus quer é um crescimento saudável. Ou seja, um crescimento que é produzido pela pregação fiel da Escritura, onde as pessoas sejam nascidas de novo, busquem santificação e andem retamente com Deus. Então esse é o primeiro extremo que nós temos que evitar. O segundo extremo que nós temos que evitar na busca do crescimento é a numerofobia. É o medo dos números. É o outro extremo. Porque às vezes nós queremos tapar o sol com a peneira e queremos criar mecanismos de justificativa para o nosso fracasso, dizendo o seguinte: não, a igreja não vai crescer mesmo não, é um pequenino rebanho mesmo, a gente tem que se acostumar com isso mesmo, pelo menos também a gente não perde, a gente não ganha, mas também não perde. Passei o ano inteiro, ninguém saiu da igreja, também não entrou ninguém. Eu não creio em fidelidade estéril. Rick Warren foi feliz numa colocação no seu livro, Uma Igreja com Propósito, quando ele diz assim: pergunta errada, o que eu devo fazer para a igreja crescer? Essa pergunta é errada, diz ele. Pergunta certa, o que está impedindo a igreja de crescer? Porque se a igreja é um organismo vivo, ela cresce naturalmente. Se ela não está crescendo, é porque existe alguns sintomas de doença que precisam ser diagnosticados, detectados e tratados.